Com o destaque internacional, vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O prazo de 60 dias para encerrar a guerra expirou hoje. Estados Unidos e Irã assinaram um acordo provisório, você lembra, em junho? E esse acordo deveria abrir caminho para o fim do conflito, para que essas negociações mais abrangentes avançassem. Só que isso não aconteceu. O acordo acabou, inclusive, no mês passado, em meio a conflitos sobre o Estreito de Hormuz. É o nosso analista de internacional, Américo Martins, que vai conversar conosco sobre essa questão e esse prazo, né, Américo? Porque é isso, a gente chega nesse prazo, a ideia era que Estados Unidos e Irã chegassem a um acordo que pusesse fim ao conflito, esse prazo expirou e a gente segue sem vislumbrar expectativas para o fim da guerra, Américo. É o cenário que a gente encontra no Oriente Médio nesse momento. Exatamente, Carol. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Esse prazo acaba oficialmente hoje, era um prazo de 60 dias do cessar-fogo, que foi desde o começo um cessar-fogo provisório e temporário, para que os dois países, nesse prazo de 60 dias, fizessem um acordo definitivo que levasse a paz ao Oriente Médio. Nada disso deu certo. O texto do cessar-fogo provisório era tão genérico, mas tão genérico, que cada um dos lados pôde interpretar à sua maneira o que aquele texto dizia. E isso levou, claro, a mais tensão, a mais ataques e a uma radicalização ainda maior dos dois lados. O Estreito de Hormuz continua fechado, os dois países trocaram muitos ataques com vítimas dos dois lados, infelizmente, nesse período. E agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega a ameaçar com a ideia de decretar que o Estreito de Hormuz seria um território americano. Então, as tensões continuam enormes e esse prazo acaba hoje sem nenhum horizonte para um acordo definitivo. Deu tudo errado, muito diferente do que os dois lados queriam quando assinaram aquele acordo de 60 dias. O Irã diz que vai continuar controlando o Estreito de Hormuz, que não existe a menor possibilidade dos Estados Unidos incorporarem o Estreito de Hormuz ao seu território. Inclusive zombaram do presidente Donald Trump, dizendo que não se faz isso por tweet, você não pode controlar um território com posts nas redes sociais. E os dois lados continuam, neste momento, muito longe de qualquer tentativa de paz. Eles continuam conversando, por exemplo, com os países que tentam mediar o conflito, que tentaram e ajudaram a criar o cessar-fogo inicial, especialmente o Catar e o Paquistão. Mas essas conversas não têm dado resultado e os dois lados não têm conversado entre si. Então, 60 dias depois, Carol, esse acordo provisório chega ao fim e nós estamos num momento de ainda mais tensão entre os dois lados, sem nenhuma previsão, infelizmente, do fim definitivo dessa guerra e da volta da paz ao Oriente Médio. E quando a gente olha para o Oriente Médio, Américo, temos o genro do presidente Donald Trump, que atua como enviado especial para a região, se reunindo com o líder do Hamas e hoje vai se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Américo, quais são as chances de um avanço nessa outra frente no Oriente Médio, na faixa de Gaza? No curto prazo, Carol, infelizmente, as chances são diminutas também. Não existe grandes chances da gente chegar a uma paz definitiva na faixa de Gaza. De qualquer forma, o Jared Kushner, que é o genro do presidente Donald Trump e também um enviado especial do governo americano para tentar ajudar a encontrar um caminho para a paz e reconstrução na faixa de Gaza, está fazendo os seus esforços. Ontem ele teve uma reunião histórica com o Khalil al-Hayya, que é o novo líder do Hamas. Essa foi uma reunião que aconteceu no Egito, não temos afirmações oficiais do que eles discutiram, mas o Hamas soltou uma mensagem depois disso, dizendo que a comunidade internacional e os Estados Unidos em particular precisam pressionar Israel para aceitar os termos de um acordo de paz que levaria ao desarmamento do Hamas, à retirada
das tropas israelenses que continuam ocupando metade ou mais da metade da faixa de Gaza e o processo de reconstrução do território palestino. Hoje, essa conversa será em Israel, do Jared Kushner, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele vai tentar fazer com que o Netanyahu assuma parte dos compromissos relacionados a esse plano de paz. Na semana passada, o governo israelense disse que rejeitava completamente essa proposta. Isso depois do Hamas ter dito que iria depor as suas armas. Israel diz que não vai retirar nenhum soldado da faixa de Gaza até que o Hamas deponha e destrua todas as suas armas. Nós estamos às vésperas de eleições em Israel. Essas eleições vão acontecer no final de outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta grande oposição, não vai bem nas pesquisas, muito pouco provável, Carol, que ele concorde em qualquer movimento para a retirada dos soldados israelenses da faixa de Gaza. Seria possível implementar esse plano, que requer o desarmamento do Hamas e também a retirada dos soldados israelenses, de uma forma coordenada. O Hamas poderia depor parte das suas armas, Israel retiraria parte dos seus soldados e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, nenhum dos dois lados quer dar o primeiro passo. Nem Israel quer retirar os seus soldados antes, nem o Hamas quer se desarmar antes de Israel retirar os soldados. E, além disso, essa eleição dificulta tudo. Israel não vai retirar soldado nenhum até que todo o Hamas tenha se desarmado. E a opinião pública israelense simplesmente não acredita nisso, não acredita que o Hamas esteja sendo sério, dizendo que vai depor as suas armas. Portanto, é uma reunião que é importante, a de ontem já foi muito importante, histórica. Raramente você tem um enviado dos Estados Unidos se reunindo cara a cara com o líder do Hamas, mas mesmo assim as chances de progresso são bem limitadas, Carol. Obrigada, Américo, conversando conosco sobre a situação no Oriente Médio, nosso analista de internacional que volta ainda hoje. Até já, Américo.